Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 2, Parte 11, Capítulo 252. Beedrill começou com Corte Furioso e depois Corte X. Alguns dos movimentos conectaram, mas alguns erraram. Arbok também não estava parado. Um dos Cauda de Ferro o atingiu bem na cabeça e ele voou para bater no tronco da árvore. A onda de veneno ainda estava lá. Arbok nadou no veneno em um ritmo rápido e chegou perto de Beedrill quando de repente sentiu um ataque vindo da direita. Arbok foi esperto e protegeu sua cabeça primeiro. O ataque, que era uma lança afiada feita de fogo, atingiu seu corpo e ele saiu do outro lado. Sibilo. Arbok sibilou para Alakazam com pura raiva. Ele ia acabar com um de seus inimigos quando o segundo interrompeu. Enquanto isso, Axel chamou Beedrill para sua Pokébola. Ele sabia que não era possível conectar um ataque agora. Ele ainda podia lutar, mas o risco de perder um de seus Pokémons fez Axel chamar Beedrill. Agora só restavam Alakazam e Arbok. Alakazam só teve ferimentos leves, já que a maior parte do ataque foi tancada por Beedrill e também fez bom uso de teletransporte, salvando de ataques mortais. Axel o instruiu a dominar o novo movimento e só interromper se necessário. Mas isso não seria possível agora. Arbok sabia que não poderia durar muito mais e precisava acabar com esse Pokémon. Luz, use gravidade, teletransporte, confusão e depois manipulação elemental. Arbok podia sentir que seu corpo tinha ficado muito pesado e não conseguia se levantar. Sua cabeça bateu no chão. Tal era o poder do movimento gravidade. Alakazam teleportou-se em outra direção e usou confusão. O movimento tinha acertado e agora os sentidos de Arbok estavam descontrolados. Ele se concentrou e sentiu o entorno. Arbok, sendo uma espécie de cobra, determinava a localização de seu inimigo pela sua pele, que detectava radiação infravermelha. Ele localizou seu inimigo, virou à direita e pulou para usar triturar, o que seria mortal para Alakazam. Pelo menos ele acha que o localizou. Várias lanças de fogo atingiram a parte de trás de sua cabeça e ele foi jogado no chão. Jin. Telecinese maior, 98% aprendido. Arbok não conseguia dizer o que tinha acontecido. Seus sentidos nunca o haviam traído até hoje. Ele usou cavar e foi para o subterrâneo. Esse era o efeito de maior telecinese que Alakazam estava aprendendo. A luta continuou por 10 minutos, mas Arbok estava vencendo lentamente. Seus atributos superiores e ataques poderosos atingiram Alakazam várias vezes. Vamos, Jin. Telecinese maior, 99% aprendido. Após 10 minutos, Arbok conseguiu acertar presa venenosa, e agora Alakazam estava envenenado. Arbok então usou transferência de dano de veneno, e começou a roubar a saúde de Alakazam. Vamos, Jin. Telecinese maior, 99,5% aprendido. Alakazam acertou um psíquico, mas ele estava perdendo sua saúde rapidamente. Arbok apenas usaria cavar e iria para o subsolo e atacaria novamente. Vamos, Jin. Telecinese maior, 100% aprendido. Jin. Alakazam dominou completamente o movimento. Você realmente quer chamá-lo de telecinese maior? Jin. Jin. Alakazam havia completado sua condição de aumento de nível. Jin. Alakazam está subindo de classificação. Finalmente, gritou Axel pulando de seus pés. Um brilho roxo começou a envolver Alakazam. Arbok sabia o que era. Por um momento ele quis perturbar Alakazam e matá-lo, porque se Alakazam subisse de nível, ele tinha certeza de que morreria. Mas escolheu ser um homem e seguir a tradição. Esperou a chegada de Alakazam sibilando de pura raiva. Axel jogou o item de aprimoramento de tipo que ele havia recebido da liga e disse a Alakazam para usá-lo. Ele então esperou pelo processo de aumento de nível. O processo levou cerca de 10 minutos. Arbok não desperdiçou esses 10 minutos. Ele usou outra onda de lama nos Pokémon selvagens e então usou transferência de dano por veneno para se curar. Diferente de regeneração, não exigiu muita resistência para usar. Droga, é muito astuto, gritou Axel. Ele não tinha outras opções. Beedrill e Pilosvine estavam descansando e se curando e Alakazam estava subindo de nível. Como ele estava usando o movimento de veneno como onda de lama, Axel não queria que seus outros Pokémons interrompessem. O brilho diminuiu e, rugido, Alakazam finalmente alcançou o status de Pseudo-Rei. Jin. Alakazam foi promovido ao posto de Pseudo-Rei. Jin. Seu Pokémon alcançou o posto de Pseudo-Rei pela primeira vez. Você será recompensado. Jin. Cálculo de recompensa. Recompensas, um guia sobre compreensão de movimentos e um conselho. Jin. Suas estatísticas de liderança aumentaram enormemente para 250. Essa foi uma boa recompensa. Axel sentiu que o movimento de seu Pokémon se tornou difícil de subir de nível depois que ele atingiu o nível 30, ou o estágio bom. Com o guia de compreensão de movimentos, ele saberia por que era assim. No entanto, ele não tinha tempo para investigar isso agora. Light, você está se sentindo bem? Perguntou Axel. A onda de emoção quando um Pokémon evolui e se atualiza não era para ser tomada de ânimo leve. Se Alakazam não conseguisse seguir suas instruções, a situação poderia ficar muito ruim muito em breve. Estou bem, Axel. Você não precisa se preocupar tanto, respondeu Alakazam em sua cabeça. Light, esse Pokémon é interessante. Quero que você o canse para que eu possa pegá-lo. No entanto, se for demais, você pode simplesmente matá-lo. Não se preocupe, Axel, estou bastante confiante. Arbok estava pronto para lutar novamente.
Agora vamos começar a rodada 2, disse Alakazam com um sorriso no rosto. Só ele sabia o quão poderoso havia se tornado e podia dizer que era muito mais forte do que esse Pokémon. Os olhos de Alakazam ficaram roxos e uma força maior de gravidade atingiu Arbok no rosto. O vento começou a soprar e vários troncos de árvores começaram a pairar no ar. As formas daqueles troncos começaram a mudar e cada um deles se transformou em uma grande lança afiada. Então, a eletricidade começou a brilhar naqueles troncos e em poucos segundos, todos aqueles troncos estavam cobertos pela cor amarela da eletricidade. Sochos! Todos aqueles troncos se moveram a uma velocidade alucinante e atingiram o corpo de Arbok. Como Axel havia dito para cansá-lo e não matá-lo, Alakazam não mirou em sua cabeça. Alguns desses ataques foram esquivados, mas alguns deles atingiram seu corpo. Seu corpo foi novamente separado de sua cabeça e a força daquele ataque foi demais para Arbok lidar. Alakazam se tornou muito poderoso. Capítulo 253. Jin. A manipulação elemental subiu para o nível 13. A manipulação elemental subiu para o nível 14. Telecinese maior subiu para o nível 2. Telecinese maior subiu para o nível 3. O que Alakazam fez foi combinar telecinese maior com manipulação elemental. Telecinese apenas o ajudou a controlar objetos e atacar com eles. No entanto, telecinese maior o ajudou a mudar a forma do objeto para uma lança afiada. Manipulação elemental o deixou usar ataques elétricos e ambos os movimentos o ajudaram a combiná-los. Foi um movimento bem pensado, e como todos esses foram ataques psíquicos, feriu Arbok ainda mais. Arbok usou regeneração novamente, mas agora sua resistência havia se esgotado em um grau massivo. A luta continuou por mais 10 minutos, mas Alakazam saiu como vencedor e agora Arbok não podia mais usar regeneração. Axel, vendo essa oportunidade, lançou uma bola de mestre e pegou Arbok. Jin, parabéns, você capturou um Pokémon pseudo-rei Arbok. Ele não sabia se conseguiria domar tal Pokémon. Um Pokémon não totalmente evoluído poderia ser domado depois de ser capturado. O poder da Pokébola era misterioso, mas para o Pokémon totalmente evoluído e de nível mais alto, o caso era diferente. Mesmo se ele fosse capturado em uma Pokébola, ele poderia não seguir seu treinador. Agora, Arbok era um genuíno Pokémon pseudo-rei. Então Axel sabia que nem mesmo uma Pokébola seria capaz de fazer a mágica. Ele tinha que falar com ela e ver, mas não estava tão otimista. Sim, nós conseguimos. O comandante da zona é o melhor. Nós vencemos a maré? Acabou? Axel podia ouvir gritos e aplausos de seus soldados. Ele estava feliz que a batalha tinha acabado. 2 Pokémons de classificação elemental já tinham sido derrotados muito antes. O resto do time de Axel agora estava lutando contra outros Pokémon de classificação rara e incomum. Axel não tinha forças para lutar, então decidiu ir para seu quarto. Depois que Arbok foi capturado, 50% dos Pokémon selvagens já tinham desistido e fugido. Hector estava certo sobre esse Arbok. Ele foi o iniciador dessa maré, mas ainda havia muitos Pokémon selvagens para lidar. Axel sabia que sua equipe conseguiria lidar com isso e decidiu tirar um merecido descanso, mas foi desafiado por Pilosvine. Você acabou de se curar. Você realmente quer lutar? Perguntou Axel. Pilos, disse ele animadamente. Axel olhou para suas estatísticas e descobriu que sua habilidade, Capa de Neve, já havia atingido 70% e agora só faltava sua habilidade oculta, Camada de Gordura, para atingir 70%. No entanto, Camada de Gordura já estava em 68% e agora estava perto de subir de nível. Axel entendeu a excitação de Pilosvine. Ok, vá, mas fique perto de Ivysauro para que ele possa curar você e se concentre em sua habilidade oculta, Camada de Gordura. Você está perto de subir de nível, disse Axel. Axel então observou seus Pokémons lutarem. Ele disse a Alakazam para descansar e só interromper se seus Pokémons estivessem em perigo. Pilosvine imediatamente usou seu movimento característico, Camada de Gordura, e foi lutar contra um Charizard. Ele queria usar a habilidade Camada de Gordura e melhorar sua maestria. Gyarados e Charizard foram chamados porque estavam cansados. Eles eram apenas um Pokémon de classificação incomum. Ivysauro ainda estava em campo. Ele não atacava com movimentos enormes como Gyarados e focava apenas em curar seus companheiros de equipe. Ele usaria folha de navalha, penhor de grama e planta frenética para sair da situação complicada, mas na maioria das vezes continuaria a usar chicote de sanguessuga, pó venenoso e pó do sono. Shedin já estava indo muito bem com seus movimentos de assassinato. Após 30 minutos, Jin, Pilosvine dominou 70% da gordura espessa. Jin, a condição de aumento de classificação foi atendida. Jin, Pilosvine agora está subindo de classificação. Um brilho branco começou a girar em torno de Pilosvine e ele começou a subir de nível. Axel não tinha nenhum item de aprimoramento de tipo quando estava evoluindo. Ele tinha gelo nunca derretido de 1000 anos que ele não tinha usado, mas Pilosvine não estava pronto para digerir uma quantidade tão grande de energia. Ele já tinha tomado gelo nunca derretido de 100 anos, então ele estava bem com isso. O brilho permaneceu por 5 minutos e finalmente Axel conseguiu ouvir. Rugido. Pilosvine começou a bufar e resfolegar. Suas pernas começaram a bater no chão e um mini terremoto começou a acontecer. Ficou claro que ele não estava no controle de seu próprio corpo. Jin, parabéns, Pilosvine subiu para o nível elemental. Jin, sua identidade subiu para o nível 11. Novas funções estarão disponíveis agora. Luz, use psíquico e tente controlar Pilosvine. Os olhos de Alakazam ficaram roxos e ele começou a usar o movimento. Lentamente Pilosvine se acalmou e a pressa de subir de nível estava desaparecendo. Era muito difícil para os Pokémon estarem no controle quando eles tinham subido de nível ou evoluído. Alakazam, Shedinja e Nidorino eram malucos. Ele chamou todos os seus Pokémons e então foi para seu quarto descansar. Seu telefone começou a tocar e ele atendeu.
Ele não consegue ter um momento de paz. Era o comandante chamando. Axel, você fez um bom trabalho. Estou orgulhoso de você. Obrigado, comandante. Continue com o bom trabalho. Só liguei para agradecer pelo seu serviço. Agora, apenas as regiões Oeste e Sul tinham pokémons de classificação elemental para lidar. Essa maré acabaria depois de alguns dias. Eu aconselho você a descansar. Você já fez o suficiente. Obrigado, comandante. Axel não estava afim de uma boa conversa. Ele só queria dormir na cama. O comandante entendeu a indireta e disse adeus. Ele então foi se esconder na cama, mas ainda tinha algum trabalho a fazer. Ele primeiro olhou para as estatísticas de Alakazam. Capítulo 254. Nome do Pokémon, Alakazam. Idade, 8 anos. Apelido do Pokémon, Light. Rank do Pokémon, Seu do Rei. Capacidade, sincronizar, 75%. Habilidade oculta, guarda mágica, 70%. Potencial, roxo. Saúde, 1800. Ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial, F. Núcleo, psíquico, masterizado. Poder oculto, psíquico, 70%. Itens, pulseira psíquica. Não houve muitas mudanças que aconteceram. Poder oculto tinha 70% de maestria. Alguns dos movimentos subiram um pouco de nível, especialmente movimentos psíquicos. Uma coisa interessante foi a classificação do Pokémon. Anteriormente, isso não havia sido mencionado. Seu aumento de nível, identificar pode ter feito isso. Outra coisa impressionante foi que a maioria dos movimentos psíquicos estavam no nível 39, mas, exceto a telecinese, nenhum deles havia subido para o nível 40. Isso significava que o nível 40 era um grande obstáculo que um Pokémon tinha que passar. A recente recompensa do sistema na compreensão de movimentos veio na hora certa. Caso contrário, Axel não tinha nenhum conhecimento sobre como melhorar para o nível 40. Ele então olhou para a estatística de Pilosvine. Nome do Pokémon, Pilosvine, idade 2 anos. Classificação do Pokémon, Elemental. Habilidade, Manto de Neve, 70%. Capacidade oculta, gordura espessa, 70%. Potencial, marrom. Saúde, 1600. Ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial, F. Núcleo de gelo, dominado. Poder oculto, aço, 10%. As mudanças não foram tão grandes. Pilosvine havia nivelado seus movimentos muito antes. Alguns dos movimentos estavam presos no nível 39, o que ele esperava. No entanto, Axel podia sentir que suas estatísticas haviam melhorado muito. O sistema mostrou todas as estatísticas como F, mas ele sabia que havia alguma melhora. Ele ficou satisfeito com o progresso e adormeceu imediatamente. A maré continuou por mais 3 dias e agora havia terminado. Heitor, quantos homens perdemos? Perguntou Heitor. Axel e Hector estavam agora contabilizando o número de vítimas depois que a maré baixou. Nossa base perdeu 15.238 soldados. 5.000 estão permanentemente feridos e não podem mais servir como soldados. 3.000 estão gravemente feridos e ainda estão sendo tratados, enquanto apenas 4.000 soldados com ferimentos leves. Então perdemos perto de 35% dos soldados. Suspiro, disse Axel. Senhor, acho que você deveria comemorar que perdemos tão menos. A base sul perdeu cerca de 75% dos soldados. As bases leste e oeste perderam cerca de 60% dos soldados. Sua estratégia funcionou, senhor. Se a outra base não tivesse seguido sua estratégia, poderíamos ter sido completamente eliminados. Então, é algo para comemorar. Todos os soldados e cidadãos da cidade estavam felizes. Eles estavam tendo uma celebração e um grande banquete foi organizado para recompensar aqueles que tinham feito a maior contribuição. Axel era o número 1 da lista. Foi ele quem criou uma nova estratégia quando todos já tinham perdido as esperanças. Foi ele quem matou a maioria dos Pokémon de classificação elemental. Foi ele quem derrotou os Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Senhor, você realmente não vai ao banquete? Você é o herói desta maré, disse Hector. Não acredito que sou um herói, Hector. Perdemos muitos. A morte daqueles 15.000 soldados ainda assombrava seus sonhos. Hector era um soldado veterano e estava acostumado a tal carnificina, mas Axel não. Esta foi a primeira vez que ele viu um corpo morto e esta foi a primeira vez que ele foi responsável por isso. Hector sabia o que Axel estava passando, mas Axel era seu líder e ele queria que seu líder fosse forte. Permissão para falar livremente, senhor, disse Hector. Você não precisa ser tão rígido, Hector. Diga-me. Sua estratégia foi a única coisa que nos fez sobreviver a essa maré. Se você não estivesse aqui, todos nós teríamos morrido. No começo, todos nós pensamos que você era um garoto de origem rica, mas você assumiu o posto e fez seu trabalho. Agora você é o herói desta maré. Eu sei que você é apenas uma criança e está em sua primeira vez. Eu sei que pode ser difícil pela primeira vez, mas a partir de agora, você ainda é o comandante da zona da base norte, herói da maré e salvador da cidade de Burbos. As pessoas precisam ver seu salvador para que possam viver mais um dia. Muitos perderam suas famílias. Então, levante-se e venha a mim neste banquete, senhor. Axel ficou bravo no começo, mas se acalmou. Ele sabia que Hector estava certo e que ele estava apenas agindo como uma criança. Ele podia fazer beicinho e chorar depois do banquete, mas agora ele ainda era um comandante de zona. Então, ele decidiu ir ao banquete. O banquete seria realizado em 2 horas e ele precisava estar pronto para isso. Ele deu a seus Pokémon um merecido descanso, mas ainda levou Shedinja para suas sombras. Depois da maré, ele percebeu o quão frágil era sua vida. Ele precisava de proteção o tempo todo, então decidiu carregar Shedinja em sua sombra. Tudo bem, Hector, vamos ao banquete.
Capítulo 255. Quando os humanos sobreviveram à primeira maré Pokémon, um grande banquete foi realizado para celebrar sua vitória. Desde então, uma tradição foi feita. Cada sobrevivência da maré levou ao banquete que os cidadãos organizariam para agradecer aos soldados. Eles o chamaram de banquete de apreciação. O banquete não foi muito sofisticado, mas significou muito para os cidadãos e os soldados. Na frente do banquete estava um jovem de estatura média com cabelos prateados chegando aos ombros. Ele estava vestindo um terno preto com uma camisa roxa escura e gravata preta. Seu cabelo prateado claro destacava seu traje. Aquele jovem era Axel Blaze. Axel não se preocupou em cortar o cabelo nos últimos 2 meses e ele cresceu muito. Agora ele prendeu o cabelo para trás. Ficou bem nele. Hector abriu o portão do banquete e eles entraram. O banquete foi realizado em um terreno enorme. Eles não tinham um salão para acomodar uma multidão tão grande. Todos estavam olhando para Axel. Alguns deles estavam fofocando, alguns deles estavam murmurando e alguns deles se aproximaram dele para pedir autógrafos. Foi uma experiência surreal para ele. Depois de dar o autógrafo, mais pessoas se aproximaram dele. Hector agiu como seu guarda-costas e não deixou ninguém se aproximar. Axel então foi até seu grupo de zona e começou a conversar com seus capitães e tenentes. Ele podia ver que os soldados de sua zona estavam extremamente orgulhosos e recebiam mais respeito do que outras zonas. Ele comeu alguns lanches e bebeu um pouco de vinho. Depois de 1 hora de banquete, o prefeito finalmente subiu ao palco se preparando para o discurso. Olá a todos os cidadãos e bravos soldados da cidade de Burbos. Eu sou seu prefeito Derek e dou as boas-vindas ao 21º banquete de agradecimento desta cidade. Nós passamos por muita coisa e é a primeira vez em 200 anos que tivemos que enfrentar um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. No entanto, nós vencemos e agora estamos aqui para celebrar e agradecer aos nossos bravos soldados pelo esforço. Todos começaram a bater palmas para os bravos soldados. Agora devo informá-lo que seus pontos de mérito já foram calculados. Gostaria de destacar 3 de nossos soldados que mais contribuíram. A sala ficou em silêncio. Este era o evento principal do banquete. Os 3 melhores soldados que fizeram a maior contribuição seriam altamente recompensados pelo prefeito. No terceiro temos Hector Garneshi. Ele matou sozinho 2 Pokémon de classificação elemental e muitos Pokémon selvagens. Ele fez um trabalho perfeito como tenente. Ele seria recompensado com 2.000 pontos de mérito e 50.000 Pokédólares. Hector Garneshi, por favor, suba ao palco. A multidão começou a aplaudir freneticamente. Droga, 2.000 pontos de mérito. Não é muito, disse um dos soldados. Sim, é. Eu só consegui 50 pontos de mérito. Bem, ele matou 2 Pokémons de nível elemental. Sim, estou orgulhoso do nosso tenente. Ele fez um ótimo trabalho. Axel podia ver os rostos animados dos soldados da base norte. Eles agiam como se fossem eles que tinham sido premiados. O prefeito colocou uma medalha em Heitor, apertou sua mão e agradeceu. Agora para o segundo, temos Salana Mashi. Ele é nosso comandante e tem sido uma espinha dorsal nessa maré. Ele derrotou 3 Pokémons de classificação elemental, vários Pokémons de classificação rara e incomum, deu decisões perfeitas para cada uma das zonas em necessidade e muitos mais. Não quero desperdiçar todo o seu tempo listando suas realizações porque é uma lista longa. Ele seria recompensado com 4.000 pontos de mérito, 200.000 Pokédólares. As palmas eram mais barulhentas do que antes. Este era o comandante da maré e ele tinha feito um bom trabalho. Agora finalmente temos o primeiro. Todos nós o conhecemos. Axel Blaze. Apesar de ter apenas 14 anos, sua contribuição é a mais alta. É seguro dizer que somente por causa dele, estamos aqui vivos. Sua estratégia criativa e movimentos ousados não ajudaram apenas sua zona, mas toda a cidade. Ele é o herói desta cidade. Ele derrotou sozinho 10 Pokémons de classificação elemental e um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Ele seria recompensado com 16.000 pontos de mérito, 2 milhões de Pokédólares e uma gema de água de 100 anos formada naturalmente. Vamos recebê-lo no palco. Alguém começou a gritar, Axel, Axel, Axel. Começou devagar no começo, mas quando Axel estava no palco, todos estavam gritando seu nome. Os soldados da base norte estavam extremamente orgulhosos de seu comandante de zona. Axel pode ter tido um começo difícil nessa maré, mas ele tinha feito seu nome. Ele se sentiu orgulhoso e feliz pelo que havia conquistado. O prefeito também lhe deu uma medalha e apertou sua mão. O banquete continuou a noite toda, mas Axel foi para seu quarto depois de algumas horas. Ele estava muito cansado e sua saúde mental não estava muito boa. No dia seguinte, Axel foi ao escritório do comandante. Olá, Axel. A que devo o prazer? Senhor, estou me despedindo agora, respondeu Axel. Por que você iria? Você se saiu muito bem na maré. Um soldado como você é sempre bem-vindo. Eu gostaria de ir para casa, senhor. Salão olhou para ele e então disse. Oh, como eu poderia esquecer? Esta é sua primeira maré. Sua mente deve estar uma bagunça. Vá para casa e descanse. Mas antes de ir para casa, deixe-me dar a você os detalhes da recompensa. Um soldado pode reivindicar o corpo do Pokémon de classificação elemental que derrotou. Ou pode trocá-lo por dinheiro. O que você gosta de fazer? Perguntou Salan. Basta entregá-los à família dos mortos da Zona Norte. Tem certeza? Isso seria muito dinheiro. Tenho certeza. Não me falta dinheiro. Ok então. Tenha uma viagem segura. Axel então se despediu de seus soldados e chamou Alakazam de Ok. Ele se teletransportou para perto dele. Você pode me levar para casa? Perguntou Axel. Alakazam assentiu e imediatamente o teletransportou para o portão de sua casa. Toque, 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 toque. Chegando, chegando. A porta se abriu. Axel? Por que você está aqui? Você está bem, filho? Você parece muito pálido. Perguntou sua mãe. Mas Axel não disse nada. Ele estava começando a perder a consciência. Axel, Axel,
Aaron, vem aqui rápido. Algo está errado com Axel. A mãe dele começou a entrar em pânico. Ela não sabia o que estava acontecendo. Aaron veio correndo para ver o que diabos estava acontecendo. Axel, o que aconteceu? Perguntou seu pai. Maré. Maré Pokémon. Ele murmurou baixinho e então desmaiou. Capítulo 256. Já fazia uma semana que Axel tinha ido para casa. Nesses 7 dias, ele não fez nada, exceto passar tempo com sua família. Nenhum treinamento, nenhuma batalha e nenhuma pesquisa. Sua mãe teria um bebê depois de um mês. Ele estava animado para conhecer seu novo irmão. Sua família ficou surpresa por ele ter passado por tanta coisa. Ele não contou a eles sobre a maré porque não queria que eles se preocupassem. Aaron até ligou para Ok para questioná-lo. Felizmente, Ok estava calmo e conseguiu convencê-lo de que era para o bem de Axel. Durante a maré, ele estava ocupado com o trabalho, dando ordens e lutando contra os Pokémon selvagens, mas quando ele pisou em sua casa, todas as mortes e a guerra o atingiram ao mesmo tempo. Ele estava lidando com um trauma mental severo. Este mundo não tinha um psiquiatra, mas se houvesse um, ele os visitaria todos os dias. Ok disse para ele levar o tempo que quisesse até se sentir melhor. Axel, desça para tomar café da manhã, gritou sua mãe. Axel se levantou da cama e foi até a cozinha. Todos estavam presentes. Axel não falou muito e apenas pegou uma torrada com leite e sentou na cadeira. A natureza de Axel mudou muito depois da maré. Ele não estava fazendo piadas ou qualquer sarcasmo agora. Ele parecia mais maduro e sério. Irmão, você vem hoje? Perguntou Agnes. Axel olhou para ela e perguntou do que ela estava falando. Você esqueceu? Você me disse que me ajudaria a treinar Dratini hoje. Ah, sim, eu disse isso. Agnes, não pressione seu irmão desse jeito, disse sua mãe. Está tudo bem, mãe. Vou ajudar você a treinar Dratini hoje. A propósito, como está indo seu treinamento com Slowpoke, tio? Perguntou Axel. Está indo muito bem. Acho que nunca vi nenhum Pokémon crescer tão rápido. Faz apenas um mês, mas ele aprendeu vários movimentos e seu corpo está ficando mais forte também, disse seu tio. Ele estava orgulhoso de seu Slowpoke. Em um mês, ele aprendeu terremoto, pulso de água, confusão e psíquico. Seu tio estava totalmente concentrado no crescimento de Slowpoke. A razão para seu crescimento foi o talento de Axel, crescimento excessivo, e elemental, crescimento excessivo. Como seu tio não havia capturado o Slowpoke tecnicamente, ele ainda era considerado o Pokémon da floresta e o talento de Axel implicaria para esses Pokémons. Depois do café da manhã, ele olhou para o progresso de Dratini. Estava indo bem, mas não para o seu padrão. Ele deu algumas dicas para Agnes e a combinação dos movimentos que poderiam ser usados e contou muito sobre a estratégia de batalha. Agnes queria se tornar como ele no futuro, então ela teve que se concentrar no personagem e na estratégia de batalha de seu Pokémon. Alakazam tinha gostado de Slowpoke e também o treinou por algum tempo. Axel havia transferido o Arbonk para o laboratório de Ok. Ele não queria ver Arbok agora. Isso lembraria da maré e ele estava fazendo de tudo para esquecê-la. Depois de brincar com Agnes e ajudá-la a treinar Dratini, Axel foi para seu quarto novamente. Hoje ele queria estudar aqueles 4 livros presenteados por Giovanni. Depois da batalha de ginásio com Giovanni, ele presenteou Axel com 5 livros. Esses livros eram experiências pessoais de Giovanni e eram valiosos. Axel havia completado um desses livros que era sobre habilidades e habilidades ocultas. O livro o deixou perplexo e ele percebeu alguns dos erros que havia cometido. Enquanto estava aqui, Axel planejou terminar todos os 5 livros e hoje ele iria estudar sobre fundação. Axel terminou o livro até a noite. Como o livro anterior, não era muito longo ou grosso. Tinha apenas cerca de 30 páginas. Este livro focou na fundação dos Pokémon nos estágios iniciais. O livro descreve principalmente o quão importante era ter uma boa fundação. Uma das principais razões pelas quais os Pokémon não conseguiam subir para a classificação elemental era a falta de sua fundação. Axel começou a perceber o quão importante era uma boa base, mas ele não tinha nada a aprender neste livro. O livro entrou em detalhes sobre como ter uma boa base, mas os métodos de Axel eram muito superiores. Ele ganhou um livro de Mel que abordava a parte da fundação. O livro também se concentrou em dizer que um treinador deve se concentrar mais na fundação do que na evolução do Pokémon. Quanto mais tempo demorasse para evoluir ou subir de nível, melhor seria. Axel poderia dizer que era verdade. A evolução ou extensão de subir de nível havia tornado seu Pokémon muito mais forte do que sua contraparte normal. Foi uma boa leitura e ele decidiu escolher outro livro amanhã. No dia seguinte, hoje ele iria se concentrar em evolução e rank up. Ele estava interessado nas coisas novas que aprenderia hoje. Ele sabia como evoluir e rank up para rank rei, mas depois disso ele não tinha conhecimento. O livro levou cerca de 4 horas para ser concluído e Axel teve que anotar muitos pontos importantes. Ele primeiro leu sobre evolução e classificação até a classificação rara. Não havia muito o que falar. Ele sabia de todos os detalhes. O livro dizia que o poder de um Pokémon era comparado quando ele alcançava a classificação rara. Isso foi por causa dos próprios Pokémon. Alguns deles têm 3 estágios de evolução como Charizard, mas alguns deles nem sequer tiveram uma evolução. Mas quando um Pokémon atinge o rank raro, ele se torna mais poderoso. O rank elemental foi o primeiro grande obstáculo para um Pokémon. Nem todos os Pokémons conseguiam atingir esse rank. O principal motivo era a fundação dos Pokémons. Alguns treinadores tentam evoluí-los muito mais rápido do que deveriam usando itens como Pedra da Folha e Pedra do Trovão. Isso os deixaria extrair sua energia infinita e forçá-los a evoluí-los, o que resultaria em uma base ruim. Quando um Pokémon sobe para uma classificação elemental, ele transcende para uma forma mais alta. As células do seu corpo podem absorver mais energia infinita e eles também podem manipulá-las até certo ponto. Axel, o café da manhã está pronto, gritou sua mãe no meio da leitura do livro. Ele sabia que não podia questioná-la e simplesmente foi até a cozinha.
Capítulo 257. Axel estava curioso sobre o uso da energia infinita. Mark havia dito que havia muitos usos dela, mas ainda não conseguíamos desvendar uma mera porcentagem dela. Os pokémons de classificação elemental poderiam se aventurar no uso de energia infinita. Eles poderiam sentir energia infinita mais apropriadamente do que na classificação rara. Eles estariam mais acostumados a ela, o que os permitiria personalizar e até mesmo criar novos movimentos. Claro, os pokémons de Axel eram uma exceção a isso devido à ajuda do sistema. Os movimentos gerais como lança-chamas ou terremoto podem ser usados pela maioria dos pokémons por um motivo. Eles são feitos de tal forma que os pokémons não precisam manipular energia infinita tanto quanto movimentos específicos como salto de sombra ou armadura de corda. Outra razão pela qual a maioria dos pokémon conseguia usar era hereditária. Seus pais e ancestrais usaram esses movimentos tantas vezes que agora estavam acostumados a eles. Agora vamos aos pokémons Pseudo-Rei e Rank-Rei. Axel aprendeu algumas coisas novas sobre esses ranks. Pseudo-Rei e Pseudo-Campeão têm o nome Pseudo neles porque essa foi uma fase de transição para se tornar um Rank-Rei e um Rank-Campeão, respectivamente. Então, quando um Pokémon alcança o posto de Pseudo-Rei ou Pseudo-Campeão, é quase garantido que ele alcançará o posto de Rei ou Campeão. Um Pokémon de classificação Pseudo-Rei poderia manipular energia infinita muito melhor do que Pokémons de classificação elemental. Então, quando um Pokémon de classificação elemental se cansa após usar seu novo movimento apenas 1 ou 2 vezes, o de classificação Pseudo-Rei poderia usar esses movimentos várias vezes com mais poder. Suas estatísticas também são aumentadas em um bom grau. Os Pokémons tinham que cumprir muitos requisitos para atingir o posto de Rei. Essas condições eram: 1. Um bom domínio de habilidade. 2. Crie um domínio. 3. Crie ou modifique um novo movimento. 4. O corpo deles deve ser mais forte para reter e manipular a energia infinita. As condições eram vagas, mas era isso que diferenciava um Pokémon fraco de nível Rei de um mais forte. Aquele que tivesse o melhor domínio das habilidades seria mais forte que os outros e assim por diante. Ser um Pokémon de nível Rei lhes dava muitos benefícios. Primeiro, a habilidade deles melhoraria. Era uma melhoria qualitativa. Por exemplo, se Combustão aumentasse o poder de fogo em 50%, então quando um Pokémon alcançasse o posto de Rei, Combustão poderia aumentar o poder de fogo em 100%. No entanto, não era certo qual impulsionar o Pokémon receberia. Era sempre aleatório. Um Pokémon de nível Rei também pode falar em linguagem humana e pode usar um domínio. Giovanni não tinha um Pokémon de rank campeão, então ele não podia falar muito sobre isso. Mas ele tinha visto Pokémons de rank campeão e também tinha tomado notas de Charles que era um campeão. Então ele tinha algum conhecimento sobre isso. O posto de pseudo-campeão, assim como o de pseudo-rei, era uma fase de transição para atingir o posto de campeão. A classificação de pseudo-campeão teria mais resistência e melhores estatísticas com melhor conhecimento sobre como manipular energia infinita. Eles poderiam evoluir ainda mais seus movimentos novos ou modificados devido a uma melhor compreensão da energia infinita. Giovanni não tinha 100% de certeza sobre todos os requisitos para subir ao nível de campeão, mas tinha certeza sobre alguns deles. O Pokémon deve dominar completamente sua habilidade oculta. Diferentemente do Pseudo-Rei, que só precisa ter boa maestria, um Pokémon deve dominar completamente sua habilidade oculta. 2. Eles devem melhorar ainda mais seu domínio. 3. Eles devem criar um novo movimento. Essa era a principal condição para subir de nível. Diferentemente do Pseudo-Rei, onde um Pokémon pode modificar ou criar um movimento, um Pseudo-Campeão deve criar um novo movimento. Subir de nível para campeão deu aos Pokémon muitos benefícios. Primeiro foi o domínio. Diferentemente dos Pokémon de nível Rei, o nível campeão podia usar o domínio como uma habilidade passiva. Se Pilosvine se tornasse um Pokémon campeão, gelo começaria a se formar ao redor dele automaticamente. A habilidade oculta do Pokémon melhoraria assim como uma classificação de Rei. Mas Giovanni disse que as habilidades ocultas eram muito diferentes da habilidade, e isso apareceria quando um Pokémon alcançasse a classificação de campeão. Não havia muito o que dizer sobre o Rank Mestre, pois apenas Ok tinha Pokémon de Rank Mestre. Ok não era realmente secreto sobre isso, mas muitos não ousariam perguntar a Ok. Ok era um homem perigoso. Ele era temido pelos treinadores. Giovanni presumiu que quando um Pokémon alcança o nível Mestre, ele estará mais próximo de sua versão primitiva. Os Pokémon antigos e os Pokémon de hoje eram muito diferentes. Por exemplo, presumia-se que Charizard era um Pokémon do tipo dragão nos tempos antigos. Não se sabia muito sobre os Pokémon antigos, pois não havia muitas evidências disso. Mas o que Giovanni tinha certeza era sobre a maestria dele sobre a energia infinita. Pokémon de nível mestre podiam manipular a energia infinita como uma extensão de seus corpos. Também se presumia que Pokémon de nível mestre também poderiam manipular a energia infinita dos arredores. Axel não pensou muito sobre Pokémon de rank mestre porque era um longo caminho a percorrer. Ele agora precisava se concentrar em Pokémon de rank pseudo-rei e de rank rei. Alakazam havia se tornado um pseudo-rei, mas Shedinja e outros estavam longe de atingir esse estágio. Alakazam estava com Axel há 7 anos. Ele havia dominado seus movimentos em um bom grau e também suas habilidades. Com a solução de Pokémon Sombra, suas estatísticas foram melhoradas muito. Foi por isso que ele foi capaz de atingir a classificação de pseudo-rei. No entanto, fazia apenas 3 meses que Shedinja e o time tinham alcançado o posto elemental. Levaria muito tempo para eles alcançarem o posto pseudo-rei.
Axel decidiu que precisava se afastar do livro e viajar para a floresta. Foi prometido a ele 50% dos recursos da floresta e ele poderia escolher 25 pokémons todo ano. Ele já havia escolhido um Slowpoke para seu tio. Hoje ele decidiu escolher 20 pokémons com potencial moderado e vendê-los aos treinadores da cidade de Akone. Ele ainda teria 4 pokémons restantes que poderia escolher para si ou para sua família. Capítulo 258. Luz, você foi à floresta? Perguntou Axel. Sim, eu tenho. Eles melhoraram muito recentemente em seus poderes de luta. 2 deles até alcançaram o nível elemental. Eles estão felizes em estar em aliança com você. Você quer ir para lá? Sim, eu adoraria ir lá. E também chame o Slowpoke. Eu quero que ele conheça sua família também. Alakazam foi e teletransportou o Slowpoke para o seu lado. Axel disse ao seu tio que Slowpoke iria com ele por algum tempo. Seu tio não teve nenhum problema com isso. Alakazam e Axel chegaram ao mesmo lugar onde o encontro anterior foi realizado. Aqueles 5 pokémons estavam presentes no lugar. Slowbro, Poliwrath, Pidgeot, Machamp e Ninetales. Pidgeot tinha recentemente alcançado o nível elemental. Outro Pokémon, Fearu, tinha alcançado o nível elemental, mas não estava presente no local. Já faz algum tempo. Você estava certo sobre isso. Quase todos nós experimentamos um crescimento rápido e alguns de nós até atingiram o nível elemental. Agradeço por isso, disse Slowbro. Era o único Pokémon que conseguia se comunicar com Axel. Sim, eu também trouxe o Slowpoke. Ele estava com saudades da família, disse Axel. Slowpoke entrou na floresta para procurar sua família. Axel não o perturbou. Você veio aqui pelos recursos ou pelos Pokémons? Perguntou Slowbro. Ambos, na verdade. Primeiro, quero que você prepare 20 Pokémons com pouco mais de 3 meses de idade. Eles devem estar dispostos a viajar e ficar com seus treinadores. Não preciso que eles tenham o potencial mais alto, mas potencial médio seria legal, disse Axel. Isso pode ser feito, mas levaria um dia. Estou bem com isso. Amanhã, eu traria 20 jovens treinadores de 13 anos. Eles selecionariam seus primeiros Pokémons do grupo. Eu lhe asseguro que eles não seriam maltratados. Se eu descobrir que eles estão sendo maltratados, eu pessoalmente tomarei medidas. Agradeço novamente. A maioria dos pais está preocupada com os filhos. Você dizer isso ajudou muito. Eles sabiam que Axel tomaria uma atitude e ele também tinha capacidade. Todos eles podiam sentir que Alakazam era agora um Pokémon de classificação pseudo-rei. Em relação aos recursos, tenho outra proposta para você. Todos eles se inclinaram para Axel por isso. A distribuição seria de 40 e 60. Agora, antes que você reaja, deixe-me lhe dizer o motivo disso. No início, pensei em vender 50% dos recursos por dinheiro e ficar com parte deles para mim e minha família. Mas então percebi que não preciso de tanto dinheiro e recursos. Então, aqui está a nova proposta. No começo eu disse a vocês que selecionaria cuidadosamente os 50% melhores recursos da floresta. Mas agora, 10% dos recursos mais baixos seriam usados por mim para vender por dinheiro. 30% desse dinheiro seria usado para vocês e a floresta. Vocês podem me pedir qualquer coisa que esse dinheiro possa comprar. 15% seriam escolhidos a dedo para mim e minha família. 25% iriam para os guardas da vila e os soldados que estão permanentemente estacionados aqui para segurança. Esses recursos seriam moderados em qualidade. Eles não precisam ser os melhores. 40% iriam para você, rapazes. Você poderia vendê-los para mim e eu poderia comprar recursos melhores para você. Depende inteiramente de você. 5. Os últimos 10% seriam para a floresta em si. Não quero sugar todos os recursos da floresta e gostaria que ela crescesse. Esta é minha proposta. Se você for contra, poderíamos ir com a opção anterior. Aqueles 5 Pokémons começaram a falar com vozes silenciosas. Mesmo se estivessem falando em voz alta, Axel não os entenderia. Por fim, Slowbro se adiantou e disse, concordamos, mas posso lhe fazer uma pergunta? Sim, claro. Por que você está fazendo isso? Esta proposta é obviamente mais benéfica para nós do que para você. Isso estava correto. A proposta anterior deixaria Axel escolher os melhores 50% dos recursos. Mas agora Axel estava perdendo muito. Eu sou parte desta cidade e quero que ela seja protegida. Sei que temos o lado leste e oeste da cidade sob controle. Mas e o lado sul? Aquele Arcanine pode não ser o rei da floresta por muito tempo. Também não temos controle sobre o lado norte, onde há um vasto mar. Minha família mora aqui, então quero que eles sejam protegidos. Estou satisfeito com sua razão e nós a aceitamos. Agora deixe-me falar sobre os recursos que temos na floresta. Depois da maré, Axel percebeu o quão frágil era a vida humana. Ele queria proteger sua família e a cidade. Foi por isso que ele criou esse plano. A proposta beneficiou muito a floresta e os Pokémon selvagens. Axel queria ganhar a confiança e a lealdade deles e os tornaria sua força de combate pessoal contra a maré. A maioria dos recursos estava relacionada ao tipo fogo, tipo solo, tipo pedra, tipo água, tipo voador, tipo normal, tipo grama, tipo lutador, tipo venenoso, tipo inseto e tipo aço. Exceto pelos tipos gelo, elétrico, psíquico, dragão, fantasma, sombrio e fada. Axel era mais atraído por itens de aprimoramento de tipo. Havia alguns que tinham 1000 anos, mas esses eram muito raros. Itens de aprimoramento de tipo de 100 anos foram encontrados em quase todos os lugares da floresta. Mas para o de 10.000 anos, não havia nenhum deles. Ele também foi atraído por itens de evolução, como a Pedra do Trovão. Também havia algumas vitaminas que ele encontrou.
Algumas delas eram da mais alta qualidade e isso surpreendeu. Entre todos os recursos, as vitaminas eram as mais abundantes na natureza na floresta leste e oeste. As vitaminas também eram formadas naturalmente ou feitas pelo homem. As naturalmente formadas são mais potentes e úteis do que as feitas pelo homem. Os Pokémon só podiam tomar vitaminas até que estivessem em uma classificação incomum. Mesmo que um Pokémon de classificação rara tomasse vitaminas, elas não teriam efeito algum. As vitaminas são os principais ingredientes para uma melhor base de um Pokémon. Então elas eram muito essenciais. Acho que vocês deveriam vender algumas vitaminas e eu lhes daria outros recursos, como itens para melhorar o tipo, disse Axel. Zobro e outros também concordaram. Capítulo 259. No dia seguinte, Axel reuniu 20 jovens treinadores que foram escolhidos pessoalmente por ele. Aqueles que pagaram o valor mais alto foram escolhidos. No entanto, Axel também investigou a história deles e o quão leais eles eram à cidade. Axel tinha conseguido um total de 100 milhões de Pokédólares deles. Era uma quantia enorme. Com 2 milhões de dólares da maré e seus 1 bilhão de Pokédólares economizados, ele tinha um total de 1 bilhão e 102 milhões de Pokédólares. O processo de seleção foi feito no mesmo lugar onde eles tiveram uma reunião. Alakazam havia teletransportado todos eles para aquela parte da floresta. A maioria deles estava animada e alguns deles estavam nervosos. O processo de seleção correu bem e Axel apresentou Noah, seu tio, em nome dele. Ele não estaria aqui o tempo todo e precisava de alguém para negociar todos aqueles recursos. Noah concordou com esse desenvolvimento. Após o término do processo de seleção, Axel perguntou ao Slowbro: eles estão prontos? Sim, são. Deixe-me levá-lo até eles. Axel havia pedido pessoalmente um PJ com maior potencial. Slowbro havia selecionado 5 deles e agora eles estavam prontos para encontrá-los. Após a queda do avião e a maré, ele percebeu que lhe faltava um Pokémon do tipo voador. Charizard também era um Pokémon do tipo voador, mas não era conhecido por seus poderes de voo. Beedrill e Shedinja também podiam voar e Alakazam podia levitar, mas quando se tratava de Pokémon do tipo voador puro, Axel não tinha nenhum. Se Arbok fosse um Pokémon do tipo voador, Axel certamente teria perdido. Então, ele decidiu pegar um Pokémon do tipo voador. E qual melhor Pokémon do tipo voador do que Pidgey? Não confunda com estar em todo lugar. A linhagem Pidgey era conhecida por sua velocidade. Pidgeot podia voar a uma velocidade de Mach 2 e os antigos Pidgeots eram considerados voando a uma velocidade de Mach 10. A velocidade de Mach 1 era de 1225,04 km por hora. Era muita velocidade. Se ele pudesse capitalizar sua velocidade de voo e elemento vento como ele tinha visto do ancião Adam, Pidgeot poderia ser um Pokémon durão. Cheio de esperanças, Axel foi ver um total de 5 Pidgeys que o esperavam animadamente. Depois de olhar para 5 deles, ele descartou 3 deles e agora ele tinha que escolher entre 2 deles. Ele estava em um dilema. Ele olhou para as primeiras estatísticas do Pidgey. Nome do Pokémon: Pidgey, idade 3 meses. Capacidade: olhos aguçados, 7%. Habilidade oculta: bico grande, 5%. Potencial: preto, monstruoso. Saúde: 200. Ataque: D mais agilidade, D mais mais. Defesa: é mais ataque especial, é mais mais. Defesa especial. Movimentos: ataque de areia, ataque de asa, asa aéreo, ataque rápido. Era muito raro encontrar um Pokémon preto em potencial na natureza. Ele também tinha bons movimentos de ataque e como tinha apenas 3 meses, podia aprender muito. O segundo Pokémon só tinha potencial marrom, o que era pior que o potencial preto, mas tinha algo que interessava a Axel. Nome do Pokémon: Pidgey, idade 3 meses. Capacidade: olhos aguçados, 15%. Habilidade oculta: bico grande, 10%. Potencial: marrom, monstruoso. Saúde: 200. Ataque: D mais agilidade, C. Defesa: é mais ataque especial, D. Defesa especial: é mais mais. Movimentos: ataque de areia, ataque de asa, asa aéreo, equipe dupla, asa de aço, carga parabólica. Ele tinha um movimento do tipo elétrico. O que isso significa? Significa que seu poder oculto era obviamente elétrico, e se ele pudesse dominar o tipo de poder oculto elétrico, ele estaria livre de uma das 3 fraquezas. Axel viu que ele também havia dominado sua habilidade muito mais do que outros Pokémons. Isso também poderia significar que ele estava mais sintonizado com a energia infinita do que os outros. Então, seria mais fácil de treinar, mas era apenas de potencial marrom. O que ele deveria escolher? Ele queria levar os 2, mas sabia que não teria tempo para treinar os 2. Então, finalmente, ele escolheu: eu escolho você. Ele disse ao Pidgey que tinha carga parabólica. O Pidgey ficou feliz. Axel disse para ele dizer adeus final à sua família e finalmente, ele o pegou em uma bola mestra. Ele se despediu e então deixou a floresta. Ele estava de bom humor. Do outro lado do mundo, a Elite 4 e os campeões de outras regiões estavam em polvorosa. Você quer me dizer que Axel Blaze era um comandante de zona de uma cidade do nada e que ele venceu a maré com excelência? Sim, senhor. Também foi dito que ele derrotou um Pokémon de classificação pseudo-rei. Mas não temos certeza sobre isso. Eu pareço uma criança para você? Como isso é possível? Senhor, nossos espiões não podem estar errados. Gorn, acho que deveríamos fazer o mesmo, disse a voz de um velho. Você está louco, Drake? Steven e Wallace têm apenas 15 anos. Não temos opções. Kanto quase tomou a região de Johto e podemos ser os próximos. Ok é de Kanto, e embora ele haja como um bom líder, todos nós sabemos que ele apoia apenas a região de Kanto. E agora, esse Axel está dando seus passos. Aquele garoto Axel também tem 14 anos e ele fez isso. Por que Steven e Wallace não podem fazer isso? Diga a eles que eles têm 6 meses para se preparar e então eles seriam soldados na maré que vem.
Suspiro, não temos opções, temos? Em algum lugar na região de Sino. Madame, você tem certeza disso? A pequena Cynthia é muito jovem para marés e sangue. Tomei minha decisão, e Cynthia participaria da maré no futuro próximo. Se quisermos que nossa região tenha o próximo mestre Pokémon, esta é a única escolha. Primeiro aquela Brini da região de Unova e agora este Axel. Cynthia tem potencial para derrotar os dois e agora ela deve estar pronta. Todos aqueles campeões e a Elite 4 estavam se preparando. Parece uma calmaria antes da tempestade. Todos sabiam que Ok iria se aposentar de sua posição como mestre Pokémon e agora eles querem que seu povo seja o próximo mestre Pokémon. Capítulo 260. Axel apresentou PJ ao resto de sua equipe. O passarinho era uma criatura curiosa e era muito bom em fazer amigos. No final do dia, todos estavam conversando com PJ. Ele também ouviu Axel chamar Shedinja e Alakazam pelos apelidos e agora ele queria um também. Axel não pensou muito nisso, mas ele estava determinado a ganhar um apelido de qualquer forma. Então, Axel o chamou de Flap. O passarinho ficou em êxtase e começou a voar por todos os lados. Antes de treinar Flap e os outros, ele queria passar pelos 2 livros restantes de Giovanni. Ele não queria cometer erros. Ele primeiro passou por itens e recursos. Axel tinha conhecimento sobre os itens e recursos e seus efeitos. Itens e recursos foram divididos em 7 categorias principais. 1. Itens de aprimoramento de tipo. 2. Itens de campo como corda de repelir e escapar. 3. Bagas. 4. Medicamentos como poções. 5. Itens essenciais como um sino transparente e uma boa vara. 6. Vitamina Z. 7. Itens lendários como orbe azul para Kyogre. No entanto, o livro focou mais em avisos, especialmente em medicamentos, frutas vermelhas, itens que melhoram o tipo e vitaminas. De acordo com Giovanni, remédios deveriam ser proibidos durante o tempo de treinamento. Pokémon não eram humanos. Eles têm maior poder de resistência e maior poder de cura. A maioria das crianças hoje em dia ama muito seus Pokémons. Amor de cachorrinho. Elas tendem a usar poções em cada pequeno arranhão. Dizia o livro. Conforme o livro, um treinador deve deixar o Pokémon se curar em tempo de treinamento. Isso levaria a uma base melhor. Axel tinha muito dinheiro ultimamente e estava mimando Tauros e Absol com poções. Ele pensou em parar de fazer isso. Comer muitas vitaminas também não era uma boa ideia. Isso deveria ser consultado com médicos e enfermeiros antes de deixar o Pokémon comer. O mesmo era para as berries. Itens de aprimoramento de tipo não eram recomendados até que um Pokémon atingisse um ranking comum. Havia um bom aumento de poder, mas um item desse tipo em cada rank era o suficiente. Não havia muito o que mencionar no livro, mas uma coisa o interessou. Como quase 80% do mundo Pokémon ainda estava para ser descoberto, havia muitos lugares com Pokémons desconhecidos e possivelmente itens e recursos. Alguns deles estão sendo revelados ao público, enquanto a maioria deles foi mantida em segredo. Isso interessou Axel. Ele fez uma nota mental para perguntar a Blue sobre isso. E finalmente ele estava no último livro sobre os movimentos. O sistema também lhe deu uma recompensa pela compreensão dos movimentos e um conselho. Primeiro ele pensou em ler uma palavra de conselho, já que o sistema nunca havia feito algo parecido antes. O conselho era apenas uma linha. Fique mais forte mais rápido. Você está muito atrás dos outros. O que é isso? Perguntou Axel, mas o sistema permaneceu sem resposta. Axel não conseguia entender nada daquela declaração. O sistema nunca tinha errado antes e essa declaração o estava deixando preocupado. Haveria uma crise iminente que estava vindo em sua direção ou em sua família? Ou o mundo iria acabar? O que aconteceria para o sistema dizer tais coisas? Ele não sabia. Ele pensou em treinar ainda mais e treinar seus Pokémons também. Agora ele olhou para o livro final de Giovanni. Ele leu tudo e também leu as notas do sistema sobre compreensão de movimentos. Depois de ler, fazer anotações e reler esses documentos, ele chegou a algumas conclusões. Os livros de Giovanni não lhe deram muitas informações. Havia declarações gerais sobre o quão difícil era criar um novo movimento ou até mesmo modificá-lo. Giovanni também havia escrito pessoalmente alguns dos movimentos novos e modificados que ele mesmo criou para seus Pokémon. Isso foi uma grande ajuda para Axel. Axel não os copiaria exatamente, mas ele tinha obtido muitas dicas dos seus. Ele mais uma vez agradeceu a Giovanni por esses livros. Depois de ler as notas do sistema, seus olhos se arregalaram. Primeiro, o sistema revelou a dificuldade de passar do nível 39. De acordo com o sistema, os movimentos foram separados nas seguintes etapas. Não há. Quando um Pokémon aprende os movimentos pela primeira vez. 2. Compreensão. Próximo passo nível 10, 19. 3. Competência nível 20, 29. 4. Bom nível 30, 39. 5. Épico nível 40. 6. Extremo. Um Pokémon só pode melhorar 2 de seus movimentos para o extremo. Se um Pokémon melhorar 3 movimentos para o extremo, então sua classificação de Pokémon seria melhorada para Deus. O interessante sobre cruzar o nível 39 e atingir a classificação épica foi uma melhoria no movimento em si. Quando o movimento sobe de nível, o Pokémon sente mais facilidade para usar o movimento em questão. O Pokémon ficaria muito mais sintonizado com a manipulação da energia infinita daquele movimento e ficaria mais forte. Obviamente, os movimentos também poderiam ser mais fortes com boas estatísticas. Mas os estágios dos movimentos focavam unicamente na maestria do movimento em si. Assim como quando um Pokémon sobe de rank raro para rank elemental, um Pokémon deve transcender para atingir o estágio épico. Isso não significa que o movimento deva ser modificado. Vamos pegar o exemplo de lança-chamas. Lança-chamas é um ataque mortal. Um Pokémon literalmente cusperia colunas de chamas de sua boca. É um ataque de longo alcance que acerta forte.
Agora, para transcender o dito movimento para o estágio épico, isso poderia ser feito de muitas maneiras. Ou Pokémon poderia melhorar a qualidade da chama, tornando-a mais quente do que antes. Ou Pokémon poderia aumentar a quantidade da chama para cercar seus inimigos como um efeito em área, ou poderia aumentar a pressão da própria chama. Axel não percebeu como Alakazam fez isso, mas ele foi capaz de fazer isso e esse era o fato. A condição para atingir o rank extremo era muito vaga. Um Pokémon tem que reduzir e remover constantemente a fraqueza do movimento e melhorar a força do movimento para atingir o nível máximo. Axel não sabia como ele poderia atingir o nível máximo. O livro não descrevia, mas ele descobriu que não precisava se preocupar com isso até que seu Pokémon atingisse o nível de campeão, e isso levaria muito tempo. Capítulo 261. Enquanto Axel olhava o livro presenteado por Giovanni, os líderes de ginásio Elite 4, Ok e o campeão da região de Kanto estavam tendo uma discussão intensa sobre Axel. As notícias sobre a luta e os relatórios de Alakazam chegaram à mesa. Depois de passar por todos os relatórios, a reunião dos principais membros da liga começou. A batalha foi realmente algo. Seu Alakazam avançou para o nível Pseudo-Rei e agora ele tem muitos Pokémons de nível elemental. Em apenas alguns meses, ele teria outro Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Talvez em alguns anos, ele estaria no nosso nível. Aquele garoto é realmente um monstro. Você está certo. Ele assinou na batalha e sua estratégia e tática foram à altura. Fazer uma estratégia para cada Pokémon selvagem é difícil, mas de alguma forma ele conseguiu. Sua estratégia de armadilhas também foi bem implementada. As mortes do seu lado foram em torno de 35%. Esse é um número muito bom. É seguro dizer que sem ele, a cidade teria demolido todos os cidadãos que poderiam ter morrido. Ele superou nossas expectativas, disse Giovanni. Giovanni estava orgulhoso de ter um treinador assim em sua região. Ele podia ver que Axel havia olhado seriamente para os erros e deficiências que ele havia apontado. Agatha ignorou todos os elogios sobre Axel e continuou a encarar Samuel. Ok, por outro lado, com um pequeno sorriso no rosto, disse: Você pode fazer chover a tempestade, Agatha. Segurar sua raiva não é bom, especialmente para uma velha como você. Não brinque com isso. Você sabe o quão sério esse problema é. No entanto, você está sentado aqui sorrindo. Você deveria estar aqui com Axel agora mesmo. Cuspiu Agatha. O que aconteceu? Algo ruim aconteceu com Axel? Perguntou Koga perplexo. Não precisa ser relatado. É senso comum. Toda essa conquista e você esqueceu como ele deve estar se sentindo agora. Ele tem apenas 14 anos, meu Arceus. Então tudo caiu sobre eles. Eles também têm que enfrentar o mesmo trauma mental de quando enfrentaram a maré pela primeira vez. Mas isso foi há muito tempo. Agora, eles não sentiam nada quando viam alguém morto ou quando matavam Pokémon selvagens. Professor Oak, Lady Agatha está certa. Decidimos fazer isso, mas ele teve que enfrentar um Pokémon Pseudo-Rei e embora apenas 35% dessas tropas tenham morrido, esse ainda é um número enorme para o pobre garoto. O que devemos fazer agora? Perguntou Charles. Ele era a pessoa mais sensata na sala. Talvez fosse por isso que ele era o campeão. Sim, diga ao mestre Pokémon Samuel Oak. O que devemos fazer agora? Não quero que o garoto tenha um colapso mental do qual não consiga se recuperar. Já houve casos assim no passado e ele tem apenas 14 anos. Então, o que você planeja fazer? Perguntou Agatha novamente. É por causa do talento dele, Agatha. Eu já disse a vocês, pessoal, repetidamente. Ele é mais talentoso do que qualquer um de nós aqui. Nem Charles nem eu seríamos capazes de vencê-lo no futuro. Você não deve ter percebido, mas eu percebi. Há outra razão para isso, disse Ok. Você não precisa soar misteriosa. Apenas diga. Agatha não estava de bom humor. Ela sabia que Axel devia estar sofrendo muito. Tenho a sensação de que o mundo viraria de cabeça para baixo em um futuro próximo. Estaríamos diante de uma grande calamidade. Quero que Axel esteja mais forte até lá. Disse Ok. Que calamidade? Você falou com Arceus? Ele te contou sobre isso? Você sabe que não posso lhe contar nada relacionado a Arceus. Não sei que tipo de calamidade estaríamos enfrentando, mas seria algo que não seríamos capazes de lidar com nossos poderes atuais. Estou ficando velho e você sabe que não posso segurar o forte por tanto tempo. Depois da minha morte, todos os meus Pokémons têm a escolha de fazer o que quiserem e não acho que muitos deles apoiariam nessa calamidade. Fazer Axel participar dessa maré irritaria outros velhos de outras regiões. Eles também treinariam sua geração jovem até o limite. É isso que eu quero. Nossa geração já acabou. Estamos apenas segurando forte para as próximas. Somente a geração jovem teria a chance de sobreviver a essa calamidade. Depois de um longo discurso, todos ficaram em silêncio. Sendo um mestre Pokémon, Ok tinha o direito de falar com Arceus, mas não podia revelar nada disso a outros. Esse era um acordo que vinha acontecendo desde os tempos antigos. Agora, Ok tinha falado sobre essa grande calamidade que estava por vir, e todos estavam preocupados sobre o que era. A pior parte era que eles nem sabiam o que era a calamidade e quando ela iria acontecer, apenas que aconteceria em um futuro próximo. Samuel, você ainda não nos contou sobre a situação do Axel. Agora mesmo, ele está tendo um colapso mental. Como vamos resolver isso? Como vamos fazê-lo voltar ao normal? Não quero que o garoto sinta dor constante, perguntou Agatha. A família dele é a chave. Com o tempo percebi que ele ama a família um pouco demais. Ele os protege. Proteger a família lhe daria um propósito e essa é a única coisa que poderia torná-lo normal novamente. Então, eu disse a ele para passar um tempo com a família até que ele esteja pronto e para tirar um tempo suficiente. É bom ouvir isso. Espero que ele se recupere rápido. Não podemos nos apressar nessa questão.
Precisamos dar tempo a ele e ele o mereceu bem. Mesmo que ele fique com a família por 6 meses, estou bem com isso, respondeu Ok. A reunião continuou e várias coisas foram discutidas. A maioria delas estava conectada com Axel, pois ele era o assunto do momento. Capítulo 262. Já tinha se passado mais uma semana e Axel finalmente decidiu treinar ele e seus pokémons. Absol e Taurus estavam felizes em treinar novamente. Axel os deixou no laboratório de Ok e os chamou de volta. Ele primeiro queria saber o tipo de poder oculto de PJ. Ele pegou o TM e chamou PJ e disse a ele no topo de sua cabeça. O TM dissolveu e depois de algum tempo uma notificação saiu. Jim, PJ aprendeu um poder oculto. Digitação de energia oculta, elétrica. Agora é disso que estou falando. Gritou Axel em alegria. Era um grande negócio para um Pokémon do tipo voador ter tipagem elétrica. Isso cobria uma das fraquezas do PJ e também podia ser mais rápido do que já era. Tipos elétricos eram conhecidos por sua velocidade. Ele queria que ele aprendesse 4 novos movimentos: agilidade, trabalho intensivo, vento de cauda e poleiro. Agilidade e cauda de vento aumentariam sua velocidade em alto grau. Elaborar aumentaria seu ataque e ataque especial, enquanto empoleirar o ajudaria a se recuperar. Axel queria que ele praticasse até o fim. Esses seriam seus melhores e únicos movimentos de apoio. Em relação aos movimentos de ataque, PJ já tinha golpe aéreo, asa de aço, ataque de asas e carga parabólica. Esses eram o suficiente até ele evoluir. Então, primeiro, ele usaria a agilidade e depois golpe aéreo por 1 hora. Então ele descansaria e usaria elaborar com asas de aço, e assim por diante até completar todos esses 8 movimentos. Ele não focou muito em ataque de areia. Axel sabia que o ataque de areia poderia ser um movimento estratégico e poderia ser útil no futuro, mas ele já havia decidido como PJ lutaria no futuro. Seu poder principal seria a velocidade seguida pelo ataque. Não precisava ter muita defesa, pois sua velocidade seria tão alta no futuro que dificilmente seria atingido por alguém. Axel já tinha ido consultar a enfermeira Joy para a dosagem de vitaminas de Visauro, Charizard, Absol, Taurus, PJ e Gyarados. Eles agora seriam alimentados em quantidades apropriadas. Axel também não deixou seu treinamento de lado. Ele treinava regularmente seus movimentos de aura e alguns deles subiram de nível para... Todos os seus Pokémon estavam bem, mas ele tinha que pensar em algo sobre Nidorino. Nidorino era um dos Pokémon mais esforçados de sua equipe e também seu titular, mas Axel não havia encontrado uma boa jogada adequada para Nidorino até agora. Não se engane, Nidorino era forte por si só. Seus movimentos batiam forte e ele era poderoso. Mas seu novo movimento, Veneno Giratório, era muito poderoso e consumia muita resistência para ser usado repetidamente. E Axel não conseguia pensar em algo que aumentasse seu poder geral em uma margem enorme. Depois de ler o livro de Giovanni sobre movimentos, ele teve uma ideia. Veneno era um tópico vago. Ele poderia ser usado de várias maneiras. A princípio, Axel queria que seu veneno tivesse poder de penetração para que pudesse agir rápido, e isso levou à criação do veneno giratório. Mas o movimento tinha muitas desvantagens. Agora, ele queria que o veneno de Nidorino agisse rápido em seus oponentes. A partir de agora, o veneno usado por Nidorino se espalharia lentamente no corpo e causaria dano recorrente a cada segundo. Mas e se o veneno pudesse se espalhar muito rápido para todo o corpo do inimigo? Ele deu sua ideia a Nidorino e também alguns passos úteis para fazê-la. Ele próprio não estava confiante sobre como Nidorino poderia alcançá-la. Pense em como melhorar a qualidade do seu veneno, para que ele se espalhe muito rápido. Seu veneno é cheio de energia infinita. Então tente manipulá-lo de tal forma que ele se espalhe muito rápido em seu oponente. Tente melhorar sua qualidade. Axel estava jantando com sua família. Apenas 1 hora atrás, Mark finalmente confirmou a solução completa do Pokémon Sombra. Ele estava feliz que finalmente poderia mostrá-lo ao mundo e reivindicar as recompensas da Liga. Agora, Mark tinha que escrever um artigo sobre isso e ele poderia ser enviado para a Liga. Depois que a Liga aprovasse os papéis, eles seriam conhecidos pelo mundo inteiro. Isso criaria outra onda em relação a Axel. Ele também ganharia muitos recursos e dinheiro com isso. Ele já tinha feito um plano sobre o que perguntar. Tring, 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 Kachak. Olá. Olá Axel, sou eu, Red. Ei Red, fiquei um pouco surpreso que você me ligou tão tarde da noite. Axel não era tão próximo de Red quanto era de Blue. Ele só tinha falado com Red uma vez durante a maré. Sim, tenho boas notícias. Meu bebê nasceu Axel. É um menino. Disse Red com pura excitação e felicidade. Parabéns Red. Você parece muito feliz e estou feliz com a notícia. Sim, o bebê nasceu há apenas 1 hora. Todo mundo está fazendo uma festa aqui. Espero que você também tenha estado aqui. Nós o chamamos de Ash. Nós aceitamos sua sugestão e minha esposa também gostou. Haha, é bom ouvir isso. Eu poderia dizer ao garoto que o nomeei no futuro. Haha, vermelho. Eu irei até lá para visitar Ash depois de 1 mês. Tem certeza? Pensei que você gostaria de passar um tempo com sua família. Estou otimista sobre isso. Posso ir depois de 1 ou 2 meses, mas quero ver a criança que dei o nome. Tudo bem, Axel. Estou muito ocupado agora. Falo com você mais tarde. Seria bom finalmente conhecer Ash, ele pensou e disse sobre o nascimento de Ash para sua família. Sua família também parabenizou Red e pediu para Axel parabenizá-lo em nome deles. Irmão, eu quero ser forte, disse Agnes, sua irmã. Isso veio do nada. Embora sua irmã tenha dito que ela seria como ele no futuro, ele nunca tinha visto treinar tão seriamente. O que te fez dizer isso? Além disso, você está treinando bem agora. Não, irmão, eu quero ser forte como você. Então treine-me corretamente, disse Agnes com determinação. Axel sorriu e disse, ok então.
Seu treinamento de verdade começará amanhã. Capítulo 263. Dratini não era realmente um Pokémon de Agnes, ainda. Um treinador só poderia ter seu Pokémon registrado após atingir 13 anos. Axel sabia que Dratini estava indo bem e estava treinando pesadamente. No entanto, ainda não podia ser comparado com o crescimento de Slowpoke, pois Slowpoke era parte da floresta e o talento de Axel se aplicaria a ela. No entanto, Agnes queria ser como Axel, e ver que o Pokémon do tio dele está progredindo muito mais rápido que o dela, a deixou desconfortável. Ela não sabia da existência do sistema. Então, depois de muita deliberação, ele encontrou uma solução. Porque ele simplesmente não faz de Dratini um membro da floresta. Isso significaria que seu talento se aplicaria a eles. Ele disse a Lacazon para perguntar a Slowbro como ser um membro da floresta e ele obteve sua resposta. Parece que haveria apenas uma pequena cerimônia e então Dratini seria um membro da floresta. A Lacazon teletransportou Dratini e Axel para a floresta e eles realizaram uma pequena cerimônia. Dratini se tornou um membro da floresta. Como sua origem não era da floresta, 50% do talento do hospedeiro se aplicaria. Essas eram boas notícias. Slowbro aproveitaria 100%, mas Dratini aproveitaria apenas 50%. Ainda era melhor do que nada. Axel então disse à irmã para não pegar Dratini até que ela tivesse 13 anos. Ele então disse à irmã que havia feito magia em seus Pokémon e que Dratini estaria mais forte agora. Claro, ela não acreditou nele, mas depois de alguns dias, quando viu quão rápido Dratini estava melhorando, ela teve que acreditar nele. Agora era a hora de Axel visitar o prefeito. Ele estava procrastinando há muito tempo e agora ele simplesmente não conseguia. Visitar o prefeito traria à tona velhas feridas e traumas mentais que ele havia enfrentado durante a maré. Nessas 2 semanas, ninguém havia tocado no assunto de maré Pokémon. Seu tio às vezes falava sobre isso para encorajá-lo a passar por sua fase, o que foi muito útil. Mas agora ele tinha que falar com o prefeito. Isso era para a segurança da cidade em si. Axel tinha planejado dar 25% dos recursos de sua floresta para os guardas da vila e os soldados permanentes da cidade. Ele tinha que falar sobre isso com o prefeito. Obviamente, em troca de fazer isso, ele também gostaria de ser compensado. Ok disse que precisaria de uma média de 6 meses para se recuperar de seu estado mental, mas Axel estava se recuperando muito rápido. Isso ocorreu por 2 motivos. Primeiro, Axel era uma pessoa reencarnada e sua idade de alma era muito maior do que meros 14 anos. Segundo, a Lacazon estava usando o psíquico para ajudá-lo a se curar mais rápido quando ele estava dormindo. Axel não sabia sobre isso, mas estava ajudando muito. Depois de algumas horas, ele finalmente decidiu falar com o prefeito hoje. Já era o bastante. Ele não podia ficar em casa o tempo todo. Devido ao controle de suas emoções, sua aura aumentou para 100. Devido ao controle de suas emoções, seu intelecto aumentou para 100. Parabéns, sua resistência de aura subiu para 15. Parabéns, seu sentido de aura subiu para 18. Axel sentiu que estava livre. Algo aconteceu com ele como uma represa que foi quebrada. Ele sentiu que de alguma forma tinha uma quantidade enorme de energia e autoridade para controlar essa energia. Demorou um pouco para que ele se estabilizasse e então começou a caminhar em direção ao gabinete do prefeito. Olá, senhor. Como posso ajudá-lo? Perguntou a recepcionista da prefeitura. Estou aqui para encontrar o prefeito. Você pode me dizer se ele está livre agora? Perguntou Axel. Por favor, deixe-me ligar para ele. Axel teve que esperar algum tempo e a recepcionista o guiou até a sala do prefeito. Olá, Axel. Eu sou Adam West e sou o prefeito desta cidade, disse Adam apertando sua mão. Ouvi dizer que você veio à cidade. Queria conhecê-lo, mas não tive tempo. Está tudo bem, senhor Adam. Você deve ter estado muito ocupado com seu trabalho. Sim. Então, aqui devo o prazer de falar com o nosso jovem prodígio. Você deve ter algum negócio comigo, eu presumo. O prefeito já sabia quem Axel realmente era. Ele era o sucessor do professor Oak e todos na cidade sabiam disso. Axel era como um jovem herói desta cidade. A cidade estava orgulhosa de ter alguém como ele. Direto ao ponto. Gostei disso. Você deve saber que comprei o lado leste e oeste da floresta recentemente. Fiz uma aliança com os Pokémon da floresta e decidi dar 25% dos recursos para os guardas da vila e para o soldado permanentemente posicionado aqui na cidade. Disse Axel. Sério? Tem certeza, senhor Axel? 25% é muito recurso vindo dos 2 lados da floresta, perguntou o prefeito tentando confirmar novamente. Tenho muita certeza. Minha família mora aqui e eu cresci aqui. Quero que a cidade seja protegida o tempo todo. As marés não são boas notícias. Então, se eu pudesse contribuir com alguma coisa, isso me deixaria feliz. Disse Axel expressando sua preocupação com a cidade. Então eu tenho que agradecer por isso. É muito bom quando as gerações mais jovens estão ajudando a cidade. Mas eu não posso pegar esses recursos de graça. Se você tiver algo que precise que a cidade possa fornecer, por favor me diga, disse o prefeito. O prefeito já sabia que Axel tinha vindo para ser compensado por aqueles recursos. Se não, Axel não teria vindo aqui pessoalmente para encontrá-lo. Ele poderia ter simplesmente doado a quantia. Ele estava apenas agindo com Axel. Ambos sabiam que agora iriam negociar um acordo. A floresta estava intocada desde que a cidade surgiu. Fazia 100 anos desde que a cidade foi estabelecida. Então, 25% dos recursos daquela floresta que cobre a maior parte da cidade seriam muito grandes. Bem, se o senhor Adam insiste, então tenho algumas coisas que gostaria de pedir, disse Axel com um sorriso. Capítulo 264. Como já disse, estou fazendo isso pela minha família e pela cidade onde cresci. Gostaria de pedir uma coisa para minha família e 2 coisas para a cidade em si, disse Axel. Você é realmente magnânimo, senhor Axel.
disse o prefeito, mas por dentro ele estava em pânico. Ele estava sentindo que o pedido não seria a seu favor. Como eu não estarei sempre com minha família e eles insistem em ficar lá, quero 10 guardas como guarda-costas para minha família o tempo todo. Entre eles, 3 devem ter pokémons de classificação elemental. Eles não são obrigados a seguir minha família em todos os momentos, mas devem ser capazes de protegê-la. Isso pode ser arranjado, disse o prefeito balançando a cabeça. O segundo é para a cidade em si. Para isso eu tenho que perguntar. Quantos soldados estão equipados com pokémons de classificação elemental e entre eles quem são os soldados permanentes e os guardas da vila? Atualmente, temos 15 soldados e guardas da vila que têm pokémons de classificação elemental. Entre eles, 8 são soldados e guardas da vila permanentes, relatou o prefeito. Os guardas da vila eram da própria cidade. Todos eles são da cidade. Soldados permanentes eram aqueles que ficavam aqui permanentemente por toda a vida. Quase todos eles são da própria cidade. Soldados temporários são aqueles que foram enviados aqui pela Liga. Gostaria de treiná-los pessoalmente em estratégia e dar a eles algumas dicas em seu treinamento Pokémon, o que seria útil para a Maré. Isso incluiria todos os soldados permanentes e os guardas da vila. Se os soldados temporários estiverem interessados no treinamento, eles terão que obter permissão da Liga e a Liga terá que pagá-los, disse Axel. O prefeito ficou estupefato com a proposta. Isso, senhor Axel, pode ser difícil. Você pode me dizer o motivo dessa dificuldade? Perguntou Axel. Os soldados seguem uma hierarquia rigorosa. Eu sei que você é um jovem prodígio, mas eles não o seguiriam. Você não tem experiência como soldado. Eu também sei que você é um treinador de nível avançado. Ser um treinador de nível avançado em uma idade tão jovem é louvável. Mas alguns dos capitães e tenentes também são treinadores de nível avançado. Então é improvável que eles o sigam. Eu acho que você se sentiria envergonhado se eles o rejeitassem. Então, eu não acho que eu possa atender seu pedido, disse o prefeito. Se esses são os únicos problemas, então já está resolvido, respondeu Axel. Peço desculpas. Fui comandante de zona da cidade de Burbos durante a Maré, então tenho bastante experiência em campo. Devido à minha contribuição para a Maré, a Liga me deu a posição de comandante de zona permanente. Eu também tenho 4 pokémons de classificação elemental e um pokémon de classificação pseudo-rei. Posso não ter obtido o certificado de treinador de uma classificação mais alta, mas o farei em um futuro próximo. Então, posso presumir que meu pedido será atendido? Ah, sim, senhor Axel. Você é um verdadeiro prodígio para estar em uma patente tão alta no exército em uma idade tão jovem, disse o prefeito enquanto seu rosto mostrava que ele estava suando muito. O prefeito era nomeado pela Liga para ajudar a cidade a crescer. Eles eram eleitos pela própria cidade. Teoricamente, o prefeito governaria a cidade até os 70 anos de idade, e então uma nova eleição era realizada para o novo prefeito. Mas na prática, o filho ou filha do prefeito seria o próximo prefeito. A Liga não se importava com a política de uma cidade tão pequena. Então, na cidade, o prefeito era como um rei. No entanto, agora Axel estava assumindo a parte militar do prefeito. Ele estava perdendo seu poder e estando no assento por tanto tempo, ele não gostava de perder sua autoridade. Ele também não tinha um bom motivo para recusar o pedido, porque no papel, Axel estava ajudando a cidade. Se Axel fosse um ninguém ou apenas um gênio da cidade, ele poderia ter dito não e sido mais opressivo. Mas Axel era um sucessor genuíno do mestre Pokémon. Então, ele não poderia recusar o pedido sem nenhuma boa razão. Meu terceiro pedido também é para a cidade. Quero montar uma escola onde crianças de 6 a 13 anos recebam conhecimento teórico sobre Pokémons e também algum conhecimento prático. As crianças seriam cobradas com uma quantia mínima de taxas apenas para cobrir o custo da escola. Eu quero que a geração jovem cresça bem, diferente da nossa, disse Axel com uma cara triste. A cidade não tinha nenhuma escola até agora. O mundo Pokémon não forçava as crianças a irem à escola como na Terra. Havia escolas, mas eram em cidades bem desenvolvidas e custavam muito. Eram apenas para crianças ricas. Senhor Axel, isso é. Eu sei das suas dúvidas. Não tema, eu sou totalmente qualificado para ensinar os alunos. Eu mesmo fui à escola quando era criança e sou um pesquisador bonificado. Eu seria o diretor da escola e meus amigos que são igualmente qualificados os ensinariam, disse Axel antes que o prefeito pudesse dizer qualquer coisa. O prefeito não podia refutar nenhuma dessas coisas. Mas se ele desse a autoridade militar e escolar para Axel, ele seria apenas um prefeito fantoche da cidade. Axel seria quem governaria a cidade e não ele. O melhor que ele poderia dizer no futuro seria: eu ainda sou o prefeito desta cidade. E depois disso, nada, ele ainda seria controlado por Axel. Senhor Axel, embora eu apoie a ideia de que as crianças sejam educadas, não acho que a família o fará. Nossa cidade nunca enfatizou que as crianças vão à escola. Seria difícil para os pais pensarem em mudar, disse Adam. Se essa é a única coisa que te preocupa, então não precisa se preocupar. Esse é meu problema e eu cuidaria dele. Como sucessor do próprio professor Oak, quero que minha cidade seja educada, disse Axel. E esse foi o prego no caixão. Dizer o nome de Oak havia selado o acordo. Axel estava usando a autoridade de Oak agora e o prefeito não podia voltar atrás agora. Capítulo 265. Se alguém perguntasse a Axel, você está tomando conta da cidade? Então a resposta seria sim. Mas não foi pelo motivo que o prefeito imaginou. Já que sua família repetidamente se recusou a ir para a cidade Palete, ele decidiu fazer desta cidade uma fortaleza. Ele não poderia fazer isso estando sob o comando de alguém. Ele tinha uma irmãzinha, sua mãe, tio e pai. Exceto por esse tio, nenhum deles era treinador. Por outro lado, o prefeito não podia dar nada a Axel. Recursos? Ele era quem os fornecia. Dinheiro? Ele tinha o suficiente disso. Conexões? Ele era o sucessor de Oak.
Depois de pensar sobre isso por um bom tempo e não encontrar nenhuma desculpa, o prefeito disse: acho que isso seria muito útil. Sua contribuição não seria esquecida, Sr. Axel. Então por que não analisamos os documentos? Disse Axel com um sorriso. Isso levou algum tempo. Os documentos foram feitos e assinados e agora Axel estava pronto para o grande plano. Diga aos soldados para estarem prontos. Eu começaria depois de 2 dias. O soldado temporário pode tomar sua decisão nesses 2 dias também. Se a Liga não os apoiar, eles podem ser transferidos para serem soldados permanentes. No entanto, eles seriam acessados por mim antes disso. Não quero bagagem na cidade. Eu também começaria a construir a escola. Com a ajuda dos Pokémons, levaria apenas 1 semana. Esta é uma nova fase para a nossa cidade. Vamos comemorar, disse Axel apertando a mão do prefeito. Tudo isso ocorreu bem e Axel voltou para casa para contar as novidades para sua família. Sua família estava preocupada que Axel estivesse assumindo muitas responsabilidades, mas ele não se importava com isso. Axel, Gogoat quer falar com você, disse Alakazam. Sério? O que ele quer dizer? Ela quer contar sua história e também um pedido. Eu posso traduzir isso para você, disse Alakazam. Ok então, vou ouvir, disse Axel. Gogoat e Alakazam chegaram perto dele e Gogoat começou a falar e Alakazam começou a traduzir. Início do ponto de vista do Pokémon. Gogoat: como você sabe, eu fui primeiro um Pokémon da minha antiga mestra Cindy. Eu fui o primeiro Pokémon dela. Ela tinha outros 3 Pokémons além de mim. Como você, ela queria se tornar uma mestra Pokémon. Estávamos todos felizes por tê-la como mestre. Ela nos tratava bem e para mim, ela era como uma amiga. Mas algo aconteceu que mudou todos aqueles momentos felizes. Durante nossa jornada, encontramos um Hypno selvagem. Eu ainda conseguia me lembrar daquele dia. De alguma forma, Hypno era um Pokémon de classificação elemental. Eu era o mais forte do grupo, mas naquela época eu era apenas um Pokémon de classificação incomum. Nós éramos muito fracos. Tentamos escapar, mas não conseguimos. Naquela época todos os meus amigos e meu mestre. Fim do ponto de vista do Pokémon Gogoat. Gogoat não conseguiu continuar e começou a chorar baixinho. Parecia que aquele momento a havia atingido com muita força. Outros Pokémon do time de Axel vieram consolá-la. Era parte do time. Axel também deu um tapinha na cabeça dela para consolar o pobre Pokémon. Começou de novo. Início do ponto de vista do Pokémon Gogoat. Tentei salvá-los, mas não consegui. De alguma forma, consegui escapar, mas meu mestre e meus amigos não conseguiram. Com o tempo percebi que você é um treinador excepcional, Axel. Isso aconteceu há muitos anos. Não sei se esse Pokémon está vivo. Se estiver vivo, deve estar mais forte agora. Se você prometer me ajudar a me vingar, eu prometo te proteger também. Fim do ponto de vista do Pokémon Gogoat. Jim, uma missão especial foi gerada. Se você ajudar Gogoat a se vingar, ele seria parte do seu time. Você aceita? Não se preocupe, Gogoat. Eu vou ajudar você a se vingar. Jim, você aceitou a missão. Gogoat se tornou oficialmente seu parceiro Pokémon. O talento do anfitrião agora será aplicado a Gogoat. Agora você pode ver suas estatísticas. Nome do Pokémon, Gogoat, idade 13 anos. Classificação do Pokémon, elemental. Habilidade, sugador de seiva 72%. Habilidade oculta, pele de grama 70%. Potencial, laranja normal. Saúde, 1800. Ataque, D agilidade, é mais. Defesa, D++ ataque especial, é mais. Defesa especial, D+. Núcleo, grama masterizado. Isso foi muita coisa para absorver. Primeiro foi dito que Gogoat só tinha potencial laranja, normal. No entanto, sua maestria de habilidade e maestria de movimentos estavam acima das tabelas. Gogoat poderia ser considerado um dos Pokémon mais equilibrados de seu time. Ele tinha pele de grama que aumenta sua defesa durante terreno de plantas. A maioria de seus ataques eram de natureza especial, o que decepcionou Axel, pois ele foi claramente construído para movimentos físicos. No geral, Gogoat foi uma boa adição ao time. O que mais o surpreendeu foi sua classificação. Ele já era um Pokémon de classificação elemental. Ele comprou Gogoat quando ele era apenas um Pokémon de classificação rara. Ele não conseguia pensar quando ele subiu de classificação. Axel levou a situação de Gogoat a sério e perguntou onde ele lutou contra Hypno da última vez. Ele então ligou para seus amigos da família Venu e Lance para descobrir sobre um Hypno que era de nível elemental ou superior naquela parte da floresta. Em poucas horas, ele tinha 4 fotos de Hypno. 3 delas eram de nível elemental e um delas era um Pokémon de nível Pseudo-Rei. Gogoat diz que o Pseudo-Rei é quem ela está procurando, informou Alakazam. Axel assentiu e começou a planejar. A missão era ajudá-lo a derrotar um Pseudo-Rei de classificação Hypno. Para que isso fosse possível, ele teve que treinar Gogoat para ser um Pseudo-Rei de classificação. Isso era algo difícil de fazer agora. Axel sabia que, assim como Alakazam, o status de Gogoat aumentaria rapidamente até certo ponto devido ao seu talento. No entanto, ele teve que criar um novo movimento para Gogoat. Capítulo 266. PJ tinha mostrado um progresso enorme nos últimos dias. Ele tinha começado seu treinamento. Até que ele evoluísse, Axel não queria que ele se concentrasse em outros movimentos. Ele tinha uma boa cobertura em movimentos de status e em movimentos de ataque. Como tinha acabado de começar seu treinamento, Axel se concentrou muito nele. Enquanto isso, Taurus e Absol tinham atingido o pico de classificação incomum recentemente. Eles já eram considerados de classificação incomum desde o dia em que nasceram, mas houve um bom progresso nisso. Eles não estavam parados quando estavam no laboratório de Oak.
Charizard, tente mais uma vez, disse Axel. Charizard fechou os olhos e lentamente o fogo começou a cercá-lo. Ele começou a comprimir, mas não conseguiu comprimir direito e o fogo ficou descontrolado novamente. Charizard estava criando um novo movimento que Axel gostaria de chamar de armadura de chamas. Esta era uma versão similar da armadura de corda de Beedrill. Nesta fase, ele queria que ela fosse capaz de manipular energia de fogo mais livremente. Charizard tinha 3 condições para subir de nível. Ele já havia cumprido 2 dessas condições e agora tinha que criar um novo movimento para subir de nível para raro. Armadura de chamas, 89% aprendido. Ainda tinha algum tempo para obtê-lo. Ele então se concentrou em Gogoat. Primeiro, ele queria olhar para sua tipagem de poder oculta. Jin. Gogoat aprendeu um poder oculto. Poder oculto, elétrico. Elétrico era uma boa tipagem para isso. Ele imediatamente instruiu Gogoat a aprender ataque selvagem. Depois de pensar por um longo tempo, ele finalmente pensou em um novo movimento para Gogoat. Axel gostava de chamá-lo de controle de campo. Primeiro, ele discutiu com Gogoat sobre sua natureza de luta. Embora ele quisesse que fosse um atacante físico, Gogoat usava principalmente ataques especiais em vez de ataques físicos e ficava mais confortável com isso. Então, controle de campo ajudaria muito. Com o controle de campo, Gogoat seria capaz de manipular o campo ao redor dele com os movimentos de grama. Esta seria uma versão em miniatura do domínio. Ele também poderia usar movimentos de tipo especial e movimentos de carga para o ataque. Se Gogoat pudesse dominá-lo, seu poder de luta aumentaria em uma margem enorme. Axel havia dito para ele aprender Pilar de Grama e Planta Mortal. Ivisauro já sabia esses movimentos, então não foi difícil aprender. Pilar de Grama atiraria colunas de grama e Planta Mortal usaria um galho enorme para atacar. Ambos os movimentos o ajudariam a manipular o campo. Nidorino não estava indo muito bem. Ele tentou espalhar o veneno, mas não conseguiu nem começar. O treinamento não estava indo a lugar nenhum. Foi quando Axel teve uma ideia interessante. Primeiro, ele disse para aprender agilidade, que não era difícil. Ele aprendeu em um dia e já chegou ao nível 10. Agora, Nidorino, ouça com atenção. Nido, quando você usa a agilidade, você sente uma onda de poder. Você sente que seu corpo é leve e você pode se mover mais rápido. Nido, ele assentiu com a cabeça. Agora, use agilidade novamente, dessa vez feche os olhos e tente sentir as mudanças em seu corpo. Quando você usar o movimento, você sentirá uma onda repentina de poder se espalhando por todo o seu corpo. Faça isso. Ele usou o movimento algumas vezes para sentir. Nidorino sentiu que certo poder estava fortalecendo seu corpo, especialmente suas pernas. Depois de algum tempo, ele balançou a cabeça novamente, dizendo que sentia aquele poder. Agora tudo que você precisa fazer é lembrar dessa sensação. Tente senti-la novamente até que você esteja confiante nela. Depois que você se tornar confiante, você só precisa usar o mesmo princípio em seus poderes de veneno em seu inimigo. Tente pensar na razão para a disseminação repentina de poder em seu corpo e replique-a com poder de veneno no corpo do inimigo. Eu sei que não seria tão simples, já que você estaria espalhando o poder do veneno no corpo do seu inimigo, mas sei que você terá sucesso. Depois de compreender as palavras de Axel, Nidorino começou a trabalhar. Por outro lado, o novo movimento para Shedin já estava progredindo bem. Axel podia ver em suas estatísticas que estava mais da metade do caminho. Depois de dar instruções a cada um dos seus Pokémon, Axel finalmente teve algum tempo livre. Ele tinha 16.000 pontos de mérito durante a maré. Pontos de mérito podiam ser usados para muitas coisas, no entanto, ele não sabia para que eram usados. Então, ele foi até a internet e pesquisou seus usos. Depois de pesquisar por algumas horas, ele descobriu que o ponto de mérito poderia ser usado para trocar quase tudo. Era como uma segunda moeda, mas com mais valor. Primeiro, ele poderia ser trocado por dinheiro em si, mas isso seria um desperdício. Era difícil ganhar pontos de mérito. Depois, ele poderia ser usado para comprar todos os tipos de itens e recursos, até mesmo Pokémons. Depois de procurar por algum tempo, ele encontrou algo interessante. Pontos de mérito poderiam ser usados para trocar emblemas de ginásio. Sim, emblemas de academia. Havia muitas condições a serem cumpridas e era muito caro, mas o fato era que elas ainda podiam ser trocadas por insígnias de ginásio. Axel olhou os requisitos e com o número de pontos de mérito ele poderia trocar 2 emblemas de ginásio. Eram muitos emblemas de ginásio. Havia apenas 8 emblemas de ginásio em uma região. Trocar 2 emblemas de ginásio economizaria muito tempo para ele. Axel pensou bem sobre isso. Pontos de mérito eram difíceis de conseguir e ele podia obter aqueles 2 emblemas de ginásio sempre que quisesse. Ele realmente gastaria quase todos os seus pontos de mérito e obteria aqueles emblemas? Capítulo 267. A resposta seria sim. Em seus próximos 2 emblemas de ginásio, os líderes de ginásio lutariam com Pokémons de classificação elemental. Ele já tem 5 Pokémons de classificação elemental e um Pokémon de classificação pseudo-rei. Então, ir lá e pegar aqueles emblemas seria uma perda de tempo para ele. Seus Pokémons já eram experientes em batalha devido à maré. Levaria mais de um mês para pegar aqueles emblemas, pois os lugares eram muito distantes. Ele não queria perder tempo e a partir de agora, ele tinha que passar um tempo com sua família. Agora, quais 2 academias ele escolheria? Depois de pensar muito, ele escolheu o ginásio Cidade Saffron e o ginásio Ilha Cinnabar. Ele havia prometido a Kent que o escolheria como sua última batalha de ginásio. Ele também queria lutar contra Koga, pois foi ele quem o apresentou a Ok.
Então, o ginásio de Cidade Fuchsia estava fora de questão. Finalmente, ele também havia prometido a Morgan que visitaria seu ginásio em seguida. Ele era um homem de palavra. Ele enviou a solicitação para aqueles 2 líderes de ginásio. Um dos requisitos era obter a aprovação dos líderes de ginásio também. Se eles não sentissem que o treinador estava à altura, eles não aprovariam. Mas, para sua surpresa, os líderes do ginásio aceitaram o pedido num piscar de olhos. Levou apenas 5 minutos para que fosse aprovado. Agora, Axel havia conquistado 1. Ginásio da cidade de Pelter. 2. Ginásio da cidade de Celadon. 3. Ginásio da cidade de Saffron. 4. Ginásio da ilha Cinnabar. 5. Ginásio da cidade de Viridian. Nos próximos 3 ginásios, os líderes de ginásio lutariam como treinadores de nível mestre com pelo menos um Pokémon de nível Pseudo-Rei. Então, Axel deve ter pelo menos 3 Pokémon de classificação Pseudo-Rei com ele. Isso levaria algum tempo para ser realizado. Ele então olhou para seu galo Pokémon. 1. Shedinja, classificação elemental. 2. Nidorino, classificação elemental. 3. Beedrill, classificação elemental. 4. Guiarados, classificação incomum. 5. Gogoat, classificação elemental. 6. Ivysauro, classificação comum. 7. Alakazam, classificação de Pseudo-Rei. 8. Charizard, classificação incomum. 9. Absol, classificação incomum. 10. Taurus, classificação incomum. 11. Pilosvine, classificação elementar. 12. PJ, classificação comum. Axel decidiu que não capturaria outro Pokémon na região de Kanto. Ter 12 Pokémons e treiná-los exigiu muito dele e, francamente, 12 Pokémons eram o suficiente para uma maré Pokémon. Ele escolheria 1. Shedinja. 2. Nidorino. 3. Beedrill. 4. Alakazam. 5. Pilosvine. 6. Cabra. Para as batalhas da Liga. A Liga Índigo abria a cada 2 anos e agora faltavam cerca de 11 meses para a Liga começar. Uma de suas principais missões era ser um campeão em 2 anos e ele estava confiante de que não conseguiria ser um nos próximos 11 meses. Charles tinha 6 Pokémons campeões e levaria alguns anos para ele ter um, mesmo com a ajuda do sistema e sua sorte. No entanto, ele não queria desistir mesmo que tivesse certeza de perder. Então, ele fez uma meta de desafiar a Elite 4 e vencê-los. Elite 4 usaria Pokémons de rank Rei ou superior. Alguns deles tinham Pokémon de rank pseudo-campeão como Agatha, mas eles podem não usá-los na luta. Depende do humor deles. Axel estava confiante de que esses 6 Pokémon poderiam atingir o posto de rei em 11 meses. Ele não tinha esperanças para os outros, pois alguns deles tinham acabado de se juntar ao time e nem eram de posto raro. Taurus, Absol e PJ tinham acabado de se juntar ao time. Guiarados levaria algum tempo para atingir o rank raro. Axel havia atrasado propositalmente a evolução de Ivysauro, pois queria que ele tivesse a base mais forte. Charizard estava crescendo rápido demais, então ele pode atingir o rank rei nesses 11 meses. Se ele conseguisse derrotar a Elite 4, então ele teria algum tempo para desafiar o campeão. Então, ele poderia usar esse tempo para elevar seus Pokémons ao nível de campeão. Uma semana se passou e Shedinja conseguiu aprender seu novo movimento. Axel o chamou de controle de sombra. Com isso, Shedinja podia prender os inimigos com sua sombra. Axel olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Shedinja, idade 3 anos. Apelido do Pokémon, Marcos. Habilidade, Super Guarda 100%. Habilidade oculta, nenhuma. Potencial, vermelho. Saúde, 30-30 ataque, a mais. Agilidade, S defesa, C. Ataque especial, a mais defesa especial, C. Núcleos, fantasma, masterizado. Poder oculto, psíquico 20%. Estava perto de atingir o posto de Pseudo-Rei. Agora, Axel tinha que priorizar as estatísticas. Era extremamente difícil para Shedinja aumentar sua defesa e SP defesa. Então, levaria muito tempo. Shedinja não precisava se concentrar na defesa. Axel havia se concentrado em todas as suas estatísticas no começo para uma boa base. Agora ele pensou em focar nas estatísticas que realmente importavam. Então, ele pensou em focar em ataque, agilidade e SP ataque. Ele queria que todos eles fossem rank S agora, em relação à maestria de movimentos. A maioria dos seus movimentos estava no final dos 30 e Axel tinha aprendido como melhorar o nível para 40. Ele primeiro olhou para a Bola das Sombras, e pensou em dar algumas dicas. Bola das Sombras permite que o usuário lance uma mancha sombria de sombra em direção ao inimigo. Havia muitos problemas com Bola das Sombras. Primeiro, diferente do anime ou dos jogos, Bola das Sombras não era exatamente redonda em forma. Era apenas uma mancha irregular de sombra. Depois de nivelá-la para o nível 39, a forma da sombra começou a se tornar redonda, mas ainda não era perfeita. Em seguida, o movimento era lento. Um Pokémon rápido poderia facilmente desviar dele. O movimento ficou mais rápido após subir de nível continuamente, mas ainda não estava à altura. Marcos, se você quiser alguma melhoria em Bola das Sombras, você teria que melhorar sua qualidade ou quantidade. Shedi,